Bom dia, terceiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Aula de língua portuguesa, hein? Vamos lá? Hoje daremos continuidade à sintaxe, predicado e regência, nossa parte 2 desse conteúdo. Na aula anterior, nós fizemos alguns estudos interessantes relacionados à predicação verbal. Então, tivemos o conhecimento do que é um verbo intransitivo, do que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto e indireto e também verbo de ligação. Esse conhecimento é importante para o estudo da regência que teremos hoje, tá bom? Então, se você ainda não sabe diferenciar um verbo transitivo direto do verbo transitivo indireto, você não está preparado para aprender regência verbal. Então, volte ao vídeo anterior ou pesquise alguma fonte de sua preferência para que você possa ter esse entendimento. Também estudamos a questão do predicado, tipos de predicado. Hoje, vamos dar continuidade. Como eu já mencionei, o estudo da regência verbal faz parte do nosso conteúdo de hoje. O que é a regência verbal? Se refere à análise da relação entre o verbo e os seus complementos. Então aqui nós vamos entender o que é o verbo, quanto à sua transitividade e a relação que ele tem com o seu complemento. É importante salientar que o estudo da regência faz parte da gramática normativa, aquela que cria normas, regras. Então isso aqui não se refere à forma que nós falamos comumente ou à forma que nós ficamos à vontade para falar. Isso é a linguagem coloquial. Esse estudo da regência se refere ao estudo dentro da gramática normativa, daquela gramática que cria regras a serem seguidas por aqueles falantes que têm o maior domínio da língua portuguesa. Compreender e fazer bom uso da transitividade verbal e da utilização dos seus complementos corretos é fazer bom uso da regência verbal. O que é fazer um mau uso da regência verbal? É colocar o complemento errado. Então você comete um erro da regência verbal, quer dizer, um desvio da gramática normativa, quando você coloca um complemento incorreto em relação ao verbo. Por exemplo, uma frase que você está utilizando um verbo que é transitivo direto, ou seja, o complemento dele tem que ser um objeto direto, já que ele é direto. Então não pode ter uma preposição ligando o verbo ao seu complemento e você coloca uma preposição. Nesse caso, você cometeu um erro de regência verbal, certo? Então, se surgir uma questão, qual das alternativas apresenta um erro de regência verbal? Você vai procurar aquela alternativa em que nós temos, por exemplo, um verbo transitivo indireto e o complemento é um objeto direto. Então, a relação do verbo com o seu complemento é o estudo da regência verbal. Aí temos alguns exemplos para podermos ver a complexidade. Aspire ar puro. Em aspire ar puro, aspire é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento que não é regido de preposição, não tem preposição. Então é verbo transitivo direto com objeto direto. Mas em quem aspira pelo sucesso e o conseguirá, o verbo passa a ser transitivo indireto. Quem aspira, aspira por alguma coisa. E aqui é pelo sucesso. Então perceba que a complexidade do assunto existe em você não poder definir a transitividade de cada verbo sem fazer a devida análise. Então você não pode rotular o verbo aspirar como sendo um verbo transitivo direto. Por quê? No primeiro exemplo, sim, ele é um verbo transitivo direto. Mas quando é modificado o sentido do verbo, dessa forma é modificada também a transitividade dele. Já que no primeiro exemplo, aspirar significa sugar, né, puxar. E no segundo sentido, quem aspira pelo sucesso significa desejar ou ter a vontade. Então, modificando o sentido do verbo, pode ser modificada também a sua transitividade. Mais um exemplo. A mulher agradava o marido. Agradava o marido, complemento sem preposição, verbo transitivo direto junto com seu objeto direto, que é o seu complemento. O filme não agradou a crítica. Então, a crítica agora, nós temos uma preposição que na sua forma se junta a preposição junto com, por exemplo, o pronome demonstrativo, nós temos a questão da classe.
Então esse ato laseado é uma preposição. Agora passa a ser um verbo transitivo indireto. Muito mais fácil, muito mais simples do que a regência verbal é a regência nominal. Regência nominal é o estudo da relação dos nomes com seus complementos. Então é basicamente a mesma ideia. Se na verbal o estudo é do verbo com seu complemento, a relação do verbo com seu complemento, na nominal a relação é do nome com seu complemento. O que torna a regência nominal muito mais simples é que os nomes não têm as classificações quanto à transitividade. Quando falamos de nominal nesse assunto, estamos nos referindo a substantivos, abstratos, a adjetivos e a advérbios. Então nós vamos estudar a relação desses termos com o seu complemento. E já vai uma super dica, ó. Essa complementação sempre será realizada, faltou um A, será realizada por meio de uma preposição. Essa relação sempre será realizada por meio de uma preposição. Então, obrigatoriamente, na regência nominal, após o nominal, teremos a preposição. Então, aqui não existe erro em ter a preposição. Pode haver o erro se não houver a preposição. Porque para a regência nominal estar correta, precisa haver sempre a preposição. E o que é que torna a regência nominal incorreta? É a utilização incorreta da preposição. Quando deveríamos ter o de e temos um para. Quando deveríamos ter o com e temos um a, por exemplo. Então, isso torna a regência nominal incorreta. Sendo assim, é muito mais simples do que a regência verbal. Exemplo, aquele homem tinha receio. Receio é um substantivo abstrato. Receio, receio de quê? Quem tem receio de alguma coisa. Receio de falar comigo. Então, de falar comigo é o complemento nominal de receio. Sendo assim, ali ocorre o uso correto da regência nominal. Ela era afável. Ela era afável. Afável é o nominal. Eu complemento com os animais. Com os animais completa o sentido de afável. Sempre por meio de preposição. No primeiro exemplo tem a preposição de após o nominal receio. E no segundo exemplo a preposição com após afável. Então essa foi a parte 2 da unidade 1 do módulo de vocês, no módulo do 3º ano. Na próxima semana teremos contato com novos conteúdos dentro desse assunto aí da sintaxe. E atividade para casa, páginas 24 e 25, ok? Amanhã teremos literatura. Um ponto importante é o trabalho pessoal, tenham atenção com o trabalho. Quem participou da aula tá legal, tiver alguma dúvida pode tirar. Agora tem uma boa porcentagem que não assistiu a aula, que provavelmente vai fazer o trabalho errado, ou vai ficar tirando fazendo perguntas, tentando tirar dúvidas que deveria ter sido tirado na aula, tá bom? Então, foi uma falha de vocês. Eu lembro de Valdiline, Levi, que estavam presentes e tiraram dúvidas. Outros nem sequer apareceram. Provavelmente vão estar cheios de dúvidas ou vão produzir o que eles bem quiserem, da forma que eles acham correto. E também terão a sua nota bem reduzida, tá bom? Então tenham atenção com isso aí. Tchau, tchau. Até amanhã com nossa aula de literatura.